curitibanos poliglotas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula de língua estrangeira. Hoje o tema da nossa aula é cultura e meio ambiente. Nós vamos falar um pouquinho como o meio ambiente pode influenciar o modo de vida dos povos que existem em diferentes lugares. Então olhem lá, as relações que um povo estabelece com o ambiente e com os seres que o cercam são determinantes na formação da sua cultura. Então olhem lá, para exemplificar um pouco mais, eu trouxe esse mapa e ele tem 3 linhas que, claro, são linhas imaginárias, mas que representam um pouco, elas estão relacionadas com a incidência dos raios solares na Terra, que é o Trópico de Câncer na parte de cima, no meio a gente tem a linha do Equador e embaixo nós temos o Trópico de Capricórnio. Essa região do mundo que está ali entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós chamamos de zona intertropical. A região que passa bem ali no meio do planeta Terra, a gente chama de zona equatorial, justamente porque ela está relacionada com a linha do Equador. E para baixo nós temos ali as regiões subtropicais, que estão entre os trópicos e os polos, que são as regiões mais afastadas do centro, que recebem menos incidência solar, e as zonas polares, na Antártida no sul e no Ártico no norte. Então a gente vai falar um pouquinho primeiramente, sobre os povos que estão ali naquela região tropical, na região equatorial, que estão ali entre os trópicos e o Equador. Vamos ler um textinho para exemplificar um pouquinho mais? Ali a gente encontra a região da América do Sul, que é a região que está o Brasil, que está localizado o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre as comunidades e populações tradicionais que vivem nessa região. Então olhem lá esse documento, eu vou ler para vocês. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, o primeiro grupo, ou a primeira comunidade que nós vamos exemplificar aqui são os indígenas, São os grupos indígenas. O meio ambiente, ele influencia diretamente no modo de vida dos indígenas, porque é dali que eles tiram as coisas que eles vão se alimentar, a sua moradia. Então, o seu modo de vida é totalmente influenciado pelo meio ambiente, pela floresta que eles vivem. Então, o meio ambiente, ele influencia tanto o modo de vida desses indígenas que todos esses problemas ambientais que existem, de desmatamento, de queimadas na floresta, eles estão ali sempre atuando, para reivindicar a proteção por esse ambiente, porque é um lugar que eles precisam, é dali que eles tiram a sua subsistência. Então, por isso eles também fazem toda essa proteção em relação ao meio ambiente. Outro grupo, outra comunidade tradicional também, que tem o seu modo de vida influenciado pelo meio ambiente, são os seringueiros, que vivem na região da Amazônia, no norte do Brasil, Eles têm o seu dia a dia, a sua rotina dentro da floresta, porque é de lá que eles tiram o seu sustento. Então eles fazem o quê? Eles fazem a extração do látex das seringueiras, que são essas árvores que vocês podem ver ali na imagem. E uma grande representação dos seringueiros foi Chico Mendes, que ele foi um grande ativista também, que lutou aí em prol das causas ambientais. Outro grupo que é influenciado também pelo meio ambiente são os ribeirinhos, que eles vivem, na margem dos rios. Então, se vocês estão acompanhando até os jornais agora que falam um pouco sobre a pandemia, até os médicos que vão tratar esse tipo de população, eles só chegam nessas regiões de barco, Eles vão fazer esses atendimentos de barco. E as casas também têm que estar adaptadas ao nível da água, Que o rio, às vezes, quando aumenta o nível da água, o rio sobe e as casas têm que estar preparadas para que não sofram, não sejam alagadas. E outra comunidade que também depende do meio ambiente são os quilombolas. Os quilombolas, eles são descendentes dos povos escravizados, que criaram os primeiros quilombos, e esses descendentes acabaram ficando por ali e também estabelecem essa relação no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tanto fazem isso que existem alguns parques estaduais, como o Parque da Chapada dos Veadeiros, que quem faz esse controle, da quantidade de turistas que vão visitar são os próprios quilombolas.
Mas será que é só no Brasil que isso acontece? Será que essa relação com o meio ambiente ocorre só no Brasil? Então, olhem só, na África existe também algumas regiões com floresta, né? Regiões tropicais, entre os trópicos, que tem várias florestas, como é o caso da floresta do Congo, que é a segunda maior floresta. Ela é a segunda depois da Amazônia, e também existem alguns grupos étnicos que vivem ali e que também têm o seu dia a dia influenciado pelo meio ambiente. Outro grupo étnico que existe ali na África Oriental, entre o Quênia e a Tanzânia, são os Maasai, que também têm uma relação direta com o meio ambiente. Eles têm tanto uma relação direta que existe uma queniana, que é a Wangari Maathai, que ela foi uma professora e ativista política do meio ambiente, e ela foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz. Na Ásia também existem vários grupos, né, vários povos que também são influenciados pelo meio ambiente em que eles vivem. Agora nós vamos passar para as regiões temperadas. Então, nas regiões temperadas, que ficam entre os trópicos e os círculos polares, na América do Norte, por exemplo, existiam os ameríndios, que na verdade foram populações que foram dizimadas, não existem mais originalmente os ameríndios, mas existem os seus descendentes, que usam algumas relações, né, alguns adornos ou roupas típicas que remetem a essa relação com o meio ambiente em movimentos culturais, em épocas festivas. Isso também pode ser visto em alguns objetos que são usados ou em alguns totens, como vocês podem ver na imagem, né, que recebem essa influência direta dos elementos naturais, como os animais, né, e tem uma relação até mística com isso. Passando agora para as regiões costeiras, são aquelas das populações que vivem em volta do mar, né, nós temos aqui no Brasil os caiçaras, que é formada por descendentes de índios e colonos, que se estabeleceram em costões rochosos, nas restingas, mangues e nas encostas da Mata Atlântica, né? Então, é a população que vive à beira do mar. E o principal meio de subsistência é a pesca. Então, ao redor do mundo, existem vários povos, né, que vivem à beira do mar e que tiram o seu sustento através da pesca, de diferentes maneiras, dependendo da sua cultura, mas que estabelecem essa relação e acabam criando vilas, né, e tiram o seu sustento dali. A preocupação grande que existe em relação a esses povos hoje em dia é a questão da pesca predatória, né, que ela pode ser entendida como uma atividade pesqueira que ela é feita de forma desenfreada, né, de uma maneira excessiva, e acaba sendo insustentável e pode prejudicar até chegar a ter a falta de algumas espécies de peixes e de outros animais que vivem nos oceanos. Outra questão que também é preocupante até pelos próprios cientistas é o lixo nos oceanos. Hoje em dia, a gente vê uma grande quantidade, principalmente de plástico, né, que depois se quebra e acaba se tornando partículas de microplásticos, que acaba sendo prejudicial até para o próprio ser humano, porque os animais ingerem esse plástico e, consequentemente, se o ser humano consome os peixes, né, ele pode até estar consumindo esse plástico. Então, e fora a questão visual, né, que acaba interferindo em todo o ecossistema que existe ali naquela região. Agora, passando um pouco das praias, a questão costeira, nós vamos para o frio. Nós vamos para os locais que existe neve. Nós vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades da neve. Eu trouxe até para vocês ali uma imagem de um floco de neve aumentado. E olha a beleza dessa imagem, né? É uma construção da natureza, mas que parece que foi lapidado manualmente. E será que é possível a gente ver neve em diferentes locais do mundo? Será que a gente consegue ver neve, por exemplo, no Brasil? Olhem lá as imagens que eu trouxe para mostrar para vocês. Uma é da América do Norte, no Alasca, e outra da Europa. Mas a gente pode ver que visualmente elas são bem similares, né? Elas têm tons de cores parecidos, né? O céu azul e o branco da neve, que torna a imagem, eu particularmente acho muito bonita. Outras imagens que eu trouxe aqui para vocês, né? Numa região dos Estados Unidos e na Nova Zelândia, que também, né, vocês podem ver que algumas cidades, elas também sofrem com a questão da neve, né, os carros ficam cheios de neve, as casas, então são lugares que têm que estar preparados para que as pessoas possam viver nessas regiões onde acontecem esse fenômeno. Na Rússia, por exemplo, o inverno, ele tem um período de escuridão que pode durar até 2 meses.
E o volume da neve no solo, ela pode atingir até 3 metros de altura. Olhem lá a imagem que tem um carro que está quase coberto pela neve, né? Já pensou? Imagine, você já pensou em viver num lugar assim? Seria bem complicado, né? E agora que tal a gente ver um vídeo sobre a neve? Vamos lá? Muito bem, e aí, gostaram do vídeo? Já pensou que grande aventura a gente poder sobrevoar de helicóptero, assim, em alguma geleira? Deve ser uma coisa bem interessante, né? E agora, passando da Rússia, desses países que comumente neva, nós vamos pensar um pouquinho no Brasil. Será que no Brasil tem neve? Olhem só essas imagens, são imagens da região sul do país, isso mesmo, no Planalto do Sul do país, que são regiões, lembram do mapa que eu mostrei lá, os trópicos e a região entre os polos e os trópicos? A região do Brasil, no sul do Brasil, se encontra exatamente nesse local, ela é uma região subtropical, então por isso em alguns momentos, dependendo, né, da questão climática, pode sim acontecer a neve. Aqui tem algumas imagens também da neve em Curitiba. Dia 17 de julho de 1975, esse fenômeno também ocorreu aqui na nossa cidade. E a professora Ângela gentilmente cedeu algumas imagens da sua família que foi aproveitar para curtir esse momento, né? Ali no quintal, provavelmente da sua casa. Muito interessante. E olha só que curioso. No Ártico, que é uma das regiões mais frias do planeta, a temperatura pode chegar de menos 30 a menos 65 graus. Vocês já imaginaram chegar a uma temperatura de menos 65 graus? Pois é, imagine, só para ter uma comparação, em Curitiba, uma média do ano passado foi uma mínima de 4,1 e já estava muito frio. Imagine agora chegar a menos 65. Eu trouxe ali até um termômetro para vocês poderem imaginar o que é ficar uma temperatura abaixo de zero. E a população no Ártico? Será que as pessoas, como que elas vivem, né? Como que elas se adaptam a essa questão da neve, do gelo e do frio, né? Então, a população no Ártico ela é formada por diferentes grupos étnicos, que nós podemos chamar de esquimós, né? Popularmente conhecidos como esquimós. Mas existe um povo que são os inuits, né? Que são de nações indígenas e que habitam essas regiões do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês poderem ver, né? Que representam esses inuits. E olha só, os inuits, eles moram em iglus, que são casas feitas de gelo. Elas são casas baratas, justamente porque aproveita, né, esse gelo, blocos de gelos, e acaba protegendo bem, né, para habitar nessa região. E ela também serve de abrigo para caçadores durante o inverno. E como será que essas pessoas se alimentam, né? Será que tem comida no mercado? Como é que elas plantam? Será que existe isso? Então imaginem, a maioria das coisas que chegam nessas regiões são importadas, eles vêm de avião, principalmente frutas e legumes, né? Porque não podem ser frescos numa região que neva muito, que tem muito frio, não tem como fazer essa produção. Então tudo vem importado de avião. E existem algumas produções locais e também vivem de caça e de pesca. Um prato principal é a estroganina. Olhem só que curioso, é um prato típico dos povos indígenas do norte da Sibéria, uma região da Rússia, e que consiste de raspas cruas, finas e longas de peixe congelado. E aí, você teria coragem de experimentar a estroganina? E a locomoção? Olhem só também que curioso. A locomoção, o meio de transporte utilizado, são os cães, né? Que vão empurrando um trenó para que seja mais fácil fazer essa locomoção no gelo. Muito bem, passando agora do que a gente está falando das regiões geladas e frias, nós vamos falar agora um pouquinho sobre outra região, outro meio ambiente, que são os desertos, né? Então vamos lá, curiosidades sobre o deserto. Ao longo do dia a temperatura pode chegar até 50 graus e à noite ela pode cair para 0 graus. As chuvas são bem raras. O solo é coberto de areia e ocorrem tempestades de areia. São muito comuns ocorrerem tempestades de areia, né? Então, muito ao contrário da neve, das regiões frias,
e polares, que a gente tem as temperaturas abaixo de zero, são negativas, no deserto a gente tem temperaturas muito altas, né, que podem chegar até 50 graus. Eu trouxe uma imagem aqui que exemplifica, né, as tempestades de areia, essa é no deserto do Atacama, lá no Chile. Outras imagens também que representam o deserto de Thar, na Índia. Existem vários desertos, né, espalhados pelo planeta Terra. E hoje a gente vai falar especificamente do deserto do Saara, na África. Ele é o maior deserto do mundo e ele abrange cerca de 11 países, né? São 3 milhões de pessoas que vivem no deserto. Existem vilarejos e a maioria dos seus habitantes é nômade. E o povo que existe lá, que são esses nômades, são os berberes, né? E eles são tidos como o povo mais antigo do continente africano. Eles fazem as tendas nômades, né? Nômade significa que eles vão mudando de região para região, dependendo, né, da quantidade de alimentos ou da temperatura, do clima, e aí eles vão fazendo essas mudanças. Então aqui eu trouxe para exemplificar alguns vilarejos que existem nessas regiões e também existem algumas regiões de vales que são bem bonitos. Outra coisa interessante são os oásis, que são uma área de vegetação isolada no deserto e que geralmente tem alguma nascente de água doce. Então, essas populações nômades que vivem nos desertos, elas vão se locomovendo, né, de oásis para oásis, dependendo da quantidade de alimentos que eles podem adquirir ou que eles podem produzir ali. Um dos alimentos muito comuns que existem nessa região são as tâmaras, que são uma fruta retirada de uma palmeira, que são muito consumidas também ali no deserto do Saara. E o transporte é feito através de rodovias e também de camelo, né? Os povos nômades ali, eles usam muito camelo. A Ângela gentilmente também cedeu uma foto dela, que foi para um deserto e acabou experimentando essa aventura de andar de camelo. Muito bem, vamos para as nossas atividades? A atividade, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou explicar e vão acontecer algumas coisas e a gente então tem que estar bem atento para entender. Eu vou passar alguns áudios com alguns sons dos ambientes e depois vocês vão ter que perceber e tentar adivinhar qual é o ambiente pelo som que vocês estão escutando. Vamos então para o primeiro áudio? E aí, conseguiram descobrir pelo áudio qual era o ambiente? Olhem lá. Acertou quem disse deserto do Saara. Vamos assistir o vídeo então? Muito bem, vamos à sequência, à nossa atividade, vamos para o próximo áudio, quero ver quem consegue descobrir. E aí, conseguiram descobrir qual o ambiente através do áudio? Vamos ver então a resposta? Olha lá, muito bem quem acertou que era a floresta. Vamos ver o vídeo agora então?
Vamos então para o próximo áudio? Quero ver quem vai escutar bem direitinho, hein? E aí, esse áudio é gostoso de escutar, não é? Quem será que acertou? É a praia, isso mesmo, barulhinho do mar, gostoso de escutar. Vamos ver o vídeo então? Muito bem, vamos agora para o último áudio, quero ver quem vai escutar. Todos atentos? Vamos lá! E aí, pelo áudio, conseguiram descobrir qual ambiente que é? Tá até aquele friozinho gostoso, né? Isso mesmo, é da nevasca, da tempestade de neve, olha lá. Muito bem, vamos assistir o último vídeo? Muito bem, a nossa aula já está chegando ao final. E para fechar com chave de ouro, que tal assistirmos mais um vídeo sobre os fenômenos naturais mais incríveis que acontecem na Terra? Confiram comigo! Fenômenos naturais são acontecimentos que não têm intervenção humana. E como a Mãe Natureza não é fraca, ela nos proporciona ver eventos fantásticos e surpreendentes. Desde um arco-íris até um tsunami, são fenômenos naturais. Alguns nos espantam com seu poder de destruição, outros nos impressionam por tamanha beleza. E eles não deixam dúvidas de que a natureza é incrível. E por isso, hoje eu trouxe para você uma lista dos 7 fenômenos naturais que acontecem na Terra. 7 erupções vulcânicas. O número total de vulcões submarinos é estimado em mais de 1 milhão, e cerca de 75 mil sobem mais de 1 quilômetro acima do fundo do mar. Como um dos vulcões submarinos mais ativos do Pacífico, Canvache entra em erupção a cada poucos anos. E mesmo cercado pela água quente, cientistas encontraram animais sobrevivendo dentro e ao redor do vulcão. Eles encontraram uma quantidade surpreendente de biodiversidade, incluindo tubarões lusídeos, tubarões martelo e tubarão dorso do Pacífico, que é raramente visto. Os cientistas ainda têm muito que aprender sobre a localização e atividade dos vulcões submarinos, para identificar com antecedência possíveis desastres desse fenômeno natural. 6. Disco de gelo. O gelo parece quase não se mover, mas olhando atentamente é possível ver uma rotação lenta e contínua. Um dos primeiros relatos desse fenômeno ocorreu em 1895, quando um leitor escreveu para a revista Scientific American que viu um bolo de gelo giratório no rio Mianos, em Nova York. O mais surpreendente é que o disco é perfeito. A estrutura se estende por cerca de 100 metros de diâmetro. E bem, esse fenômeno acontece quando a água derrete e flui para baixo do centro do disco de gelo, assim criando um pequeno vórtice que o faz rodar.
5. Colunas basálticas. Essas colunas são formações naturais causadas pelo resfriamento de rochas vulcânicas. Esse processo de resfriamento faz com que as rochas se contraiam e quebrem, geralmente no formato hexagonal. E é possível encontrar as colunas em outros formatos geométricos, com 5 ou 7 lados. Essa formação espetacular cria paisagens sensacionais e é mais comum ser a rocha basáltica. 4. Penitentes. Os penitentes são um fenômeno natural bem curioso, observados em regiões de altitudes elevadas. São finos picos e lâminas de neve, afiados e apontados em direção ao Sol. Eles atingem uma altura que vai de centímetros até 5 metros, dando a impressão de serem uma floresta de gelo no meio do deserto. A melhor teoria dos cientistas é de que essas formações aconteçam por conta da combinação de uma série de fenômenos físicos, que ainda estão por ser pesquisados e desvendados. 3. Lago Abraham. A beleza dessas formações naturais atrai muitos turistas, que vão até a região na esperança de capturar a imagem deslumbrante. No entanto, por mais bonitas que as bolhas congeladas sejam, elas causam preocupação entre os cientistas ambientais, porque as bolhas de metano são criadas quando a matéria orgânica, como plantas ou animais falecidos, afundam no fundo do lago. À medida que a matéria orgânica se decompõe, libera gás metano que sobe até o topo. Se por um acaso o gelo derreter, as bolhas irão romper a superfície e o gás metano será liberado na atmosfera. A formação das bolhas acontece no inverno, quando as bolhas congelam e se acumulam, criando essas formações únicas de cristais brancos azulados, que tanto chamam a atenção. 2. The Ringing Rocks. As pedras geralmente não tocam, mas quando essas pedras são atingidas com algum martelo, elas vibram e emitem um som muito parecido com o de um sino. O porquê disso acontecer ainda é um mistério. Essas rochas são as mesmas que compõem a maior parte da crosta terrestre. Outro mistério é que, mesmo todas sendo iguais, apenas 1/3 emitem o som, e as rochas que tocam são conhecidas como as rochas vivas. 1. Volcanic Lightning. Uma erupção vulcânica já é assustadora. Imagina acompanhada por raios, deve ser terrível. E existem evidências de que a eletrificação é um processo comum em erupções explosivas. Até o momento, relâmpagos vulcânicos foram detectados principalmente através de interações no campo elétrico e via radiação de radiofrequência gerada pela atividade elétrica da pluma. Os relâmpagos geralmente são observados na parte inferior de uma coluna de cinzas. E o vulcão Calbuco, no Chile, já entrou em erupção algumas vezes, explodindo em raios. E como eu disse, a natureza tem seus belos e destrutivos fenômenos, mas nenhum deles deixa de ser incrível. E bem, eu acho que não existe limites para a natureza. Quando se trata de surpreender, é com ela mesma. E aí, gostaram do vídeo? Eu acho muito interessante porque nos faz refletir sobre como os fenômenos naturais eles podem acontecer sem nenhuma intervenção humana. Vocês repararam nisso? E até certas vezes a gente nem se dá conta que eles acontecem. Mas eles também podem afetar a vida humana, né? E serem desastrosos, os chamados desastres naturais. Por isso é sempre muito importante a gente estar atento a tudo que acontece à nossa volta. É sempre muito bom a gente observar a natureza e os fenômenos naturais que acontecem próximos a nós. Até mesmo uma simples tempestade já pode ser considerado um fenômeno natural. E da mesma forma que um furacão. Então, que tal na próxima chuva você ficar observando as gotinhas que caem, como o vento sopra? Eu acho que vai ser bem gostoso e bem interessante. Que tal? Muito bem, nós estamos aqui acabando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre essa relação do meio ambiente com os povos, né? Como é importante a gente perceber que o meio ambiente influencia o modo de vida, a cultura de cada povo em diferentes regiões do planeta, né? E é muito curioso e interessante a gente perceber essas diferenças aí ao redor do mundo. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês também repassem isso, né, para as famílias aí em casa, discutam, que isso é muito importante, tá bom? Até a próxima aula e espero vocês. Tchau, tchau!